Começando mais um vídeo aqui desse canal, dessa vez com um microfoninho, me sentindo até de outra geração, por dois motivos. Temos um cachorro insuportável na varanda, certamente vocês conhecerão ele ao longo do vídeo, e também a minha voz quase não tá saindo, então por isso temos aqui a presença de um microfoninho aqui tímido, mas que irá nos ajudar a conduzir aí esse vídeo, que é uma resposta, respostas de uma caixinha de Instagram que eu fiz para sanar todas as curiosidades aí das mudanças da minha vida dos últimos tempos. Nem posso dizer que é muito dinâmico esse vídeo, porque as respostas foram uma só. Umas perguntas foram uma só, que foi a respeito do meu emagrecimento e tudo que rolou aí para eu conseguir emagrecer. Gente, a influencer não arruma nem o sofá, nem o plano de fundo ali. Mas então, vamos lá. Gente, a caixinha foi extremamente... Tô aqui com a ajuda do iPad do Tuco. Sim, meu filho de 2 anos tem um próprio iPad. Me julguem. E, gente, isso aqui é a paz de mamãe. Isso aqui não se chama iPad, isso aqui se chama paz. Tá bom? E aí, tô contando com a ajuda deles porque eu tô lendo aqui, ó, todas as caixinhas de vocês e vou responder agora. Ela ficou bem monotemática, essa caixinha. Todo mundo perguntou do meu emagrecimento. Eu falei que ia responder algumas questões sobre pautas que eu levantei até aqui no canal, né? Sobre vida financeira, sobre uma pausa nas redes sociais e tal. Tiveram até algumas curiosidades a respeito disso tudo, mas o que predominou foi o meu processo de emagrecimento. Então, vou focar nessas aqui nesse vídeo de hoje e prometo responder sobre as outras pautas em um vídeo posterior. Combinado? Vou começar aqui, gente, já vou começar assim, causando, respondendo aqui a pergunta da Isabel Cristina, que fez assim essa pergunta. Você fez uso de alguma das canetas emagrecedoras? Seja sincera. Vamos lá, galera. Uma coisa que eu sou, e vocês podem aí, quem me conhece sabe, confirmar, é que eu sou sincera, né? E assim, esse meu processo de emagrecimento, ele foi diferente de todos os que eu já tive, sabe? Porque eu meio que virei sabe aquela desejo de mudança de um ano, sabe? Quando acaba um ano, você tá entrando num novo, cai aquela ficha... Tá que balança aqui Cai aquela ficha de você querer estar diferente num próximo ciclo, sabe? E foi isso que aconteceu comigo na virada ali do ano. A gente tá agora em maio, né? Então eu tenho aí 5 meses de projeto, que eu realmente fiz um projeto para mudar a minha alimentação, o meu corpo e a minha mentalidade nesse ano de 2025. E não teve caneta emagrecedora nesse meu processo. E eu não tenho nada contra elas, tá, gente? Já, inclusive, usei, eu acho que foi em 2018. Eu também tive um emagrecimento extremo, assim. E foi usando na época, nem era Ozempic ainda, se chamava Victoza, mas é tudo a mesma coisa. Pelo menos, assim, o mesmo objetivo, né? E emagreci muito ali em 2018 também, através desse remédio de emagrecer. É um emagrecimento completamente diferente, muito diferente mesmo. Porque, assim, a gente seca com essas canetas emagrecedoras, a gente seca, assim, vira um varapau de tão magra. Eu acho que eu sequei até mais do que eu tô hoje. Gente, minha voz vai acabando ao longo do vídeo. Mas amém, vamos seguindo. Eu até sequei mais do que eu tô hoje, mas o meu corpo não se transformou. Eu continuei a Carol chulada, sem bunda. A Carol que não tem cintura. A Carol que tem os braços fininhos quando está magra, né? E roliços quando está gorda. Então, assim, não mudou muita coisa na minha estrutura corporal quando eu usei as canetas emagrecedoras. Só que dessa vez, como eu mudei mesmo a minha alimentação, eu mudei realmente meu estilo de vida,
Gente, tudo mudou. Mudou muito, mudou minha pele, mudou meu corpo. Gente, minha mãe, esses dias eu passando, ela falou: Carol, você tá com bunda. Eu tô chocada, porque eu nunca tinha visto você com bunda. Sim, sinceridade é o que temos nessa família. E sim, gente, muda completamente. É totalmente diferente você emagrecer com remédio e mudando mesmo a sua alimentação, fazendo ali. Observando mesmo os macronutrientes, comendo exatamente a quantidade de proteína do dia, sabe? Treinando, musculação. Outra coisa que mudou muito na minha vida é que eu sempre fui do aeróbico, né? Focada em emagrecer, mas dessa vez eu quase não fiz aeróbico no meu processo de emagrecimento. Eu comecei a fazer há pouco tempo, inclusive. Eu emagreci tudo que eu emagreci com dieta e musculação. Então foi completamente diferente. Então, respondendo sua pergunta, Isabel, eu não tomei as canetas emagrecedoras dessa vez. É uma promessa vitalícia que eu nunca farei? Jamais. Se eu não conseguir, gente, manter essa dieta, esse estilo de vida que eu construí até aqui, que é possível, né? Se eu não conseguir, por algum motivo, às vezes uma baixa emocional que acontece com todo mundo, às vezes problemas que a gente tem na vida e a gente não consegue focar, tá tudo bem. E eu precisar usar a caneta, gente, eu sou coração aberto também, sabe? Eu só foi dessa vez diferente. Foi muito melhor. Mas não tô falando e nem julgando quem usa, tá? E também nem tô falando que eu nunca mais usarei. Eu vou usar se eu precisar, tá bom? Mas enquanto eu tiver com a força da mente, da força de vontade, com tudo equilibrado, nem é só força de vontade, nem queria ter usado essa palavra. Enquanto eu estiver emocionalmente saudável para conseguir fazer a rotina que me foi proposta, eu vou continuar ainda no natural. Mas se eu precisar, meu coração é livre quanto a isso. E assim, para não falar que eu não usei nada, eu vou contar de uma ocasião aqui. Gente, eu passei 7 minutos falando de uma pergunta. Minha voz não vai durar esse vídeo inteiro. Enfim, para não falar que eu não usei nada, e eu gosto de ser 100% sincera, teve um dia que eu visitei uma amiga minha, foi bem no comecinho desse meu processo, a gente tá no mês de maio, foi ali no mês de fevereiro, março, se eu não me engano. E ela faz uso das canetas emagrecedoras. E aí, o que acontece? Eu tava falando pra ela que eu tava nesse projeto e que, assim, é muito desafiador o início e tudo e tal. E quem usa essas canetas, parece que tem uma dose semanal, sabe? Que se aplica e fica a semana usufruindo dos resultados, e aí na outra semana se aplica de novo. Pelo menos o dela era assim. E aí, ela me deu uma injeção que valeria por uma semana ali. E, de fato, essa semana desse mês específico, que eu não lembro qual, eu passei uma semana sem comer. Foi uma semana, gente, que eu comia só pra me manter em pé, porque você não sente fome nenhuma. E era daquele Monjauro. Então, assim, eu fiz uma aplicação que assim, coisa de louco, tá, gente? Eu fui dormir na casa da minha amiga, tava ali e a gente foi lá, igual duas adolescentes doidas, aplicou na minha barriga sem tratamento, sem nada, só porque ela tinha essa dose extra aí que ela não usaria, e eu apliquei ali na minha barriga. Minha experiência foi de que, se eu não tivesse emocionalmente bem e eu precisasse daquele medicamento pra continuar o meu projeto, eu continuaria. Mas eu não tava precisando. Então, assim, foi uma semana que foi muito mais fácil para mim cumprir a dieta. Eu, na verdade, perdi massa nessa semana, porque nem a proteína que eu tinha que comer, eu consegui comer, me dava, assim, uma repulsa de comer, sabe? Então, assim, pra gente que tá focada, tá conseguindo focar sem uso de medicamento, é melhor. Porque eu acho que até atrapalhou um pouco a minha construção muscular. Mas teve essa semaninha aí que eu tive essa ajudinha aí do tal Monjauro, que elas são várias aplicações, né, durante um tratamento. Eu fiz essa uma, que durou essa uma semana, e foi uma semana certinho, gente. Foi tipo numa terça-feira que eu fiz essa aplicação, e quando foi exatamente a terça da outra semana, a fome voltou assim, normal, voltou à vida normal, em exatamente uma semana. Então, para não dizer que não teve nada,
teve esse fato aí que aconteceu no inicinho do meu tratamento. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, né, gente? Senão a voz acaba antes de terminar aqui. Eu vou responder agora a pergunta da Thaís Almeida. Você está usando algum tipo de reposição hormonal? Tô perguntando porque tô querendo. Gente, olha só, assim como a Thaís, eu cheguei lá no meu nutrólogo e falei, olha, não vem com esse negócio de natural, não, porque natural pra mim é planta. Eu gosto de uma suplementação hormonal, eu gosto de uma ajudinha, que eu gosto de resultado rápido. Como todo mundo, né, gente, que tá entrando nesse universo. E aí, graças a Deus, Deus me cerca de bons profissionais. Ele fala, Carol, nunca na vida que eu vou te passar alguma coisa pro seu primeiro momento ali, tendo contato direto com uma dieta equilibrada, treino equilibrado. Então, assim, vamos no natural. Pelo menos esse primeiro projeto, que eu falei pra ele que eu estaria entrando num projeto de 6 meses, né? E a gente vai ser 100% natural nesses 6 meses. Você conseguindo cumprir todos os seus objetivos de ganho, de perda, a gente começa a pensar nessa suplementação se ela for necessário. E aí eu concordei com ele, tá bom, você tem razão, mesmo assim, querendo interferir ali, quem já teve um pouquinho de contato comigo sabe o quanto eu gosto de interferir ali, né, nas minhas prescrições. Não, acelera esse negócio aí. Mas, graças a Deus, ele me deu esse puxão de orelha, falou que a gente conseguiria iniciar de forma natural e, de fato, eu hoje agradeço, porque eu falo assim, cara, se eu conquistei tudo que eu conquistei até agora, 100% natural, pra que eu ia tomar remédio? Suplementação hormonal que às vezes nem era tão necessário assim, sabe? Trazendo um efeito colateral que seria ruim ali em outros aspectos. E olha só, eu não quero ser fisiculturista, eu não quero competir, eu não tenho nenhuma ocasião mega especial para poder estar com essa pressa toda, né? Então, respondendo a sua pergunta, Thaís, eu ainda não fiz nenhuma suplementação hormonal. Mas não tô dizendo que num futuro próximo talvez eu queira dar uma potencializada aí, porque, gente, a gente fica vaidoso, viu, quando começa um projeto desse. Quando a gente acorda de manhã e vê as transformações acontecendo no seu corpo, sua barriga trincando, seus muquezinhos crescendo, seu tríceps aparecendo, aí você fala, cara, quero um pouquinho mais. Mas, claro que com responsabilidade e, se for necessário, quando eu tiver o meu retorno com ele, que vai ser daqui 2 meses. Então, assim, vamos ver. Aí, eu atualizo vocês com toda a minha sinceridade, que vocês podem contar, dos próximos passos. Mas até aqui a resposta é que não, ainda não. Ó, a Bárbara fez a mesma pergunta ali, você já utilizou algum tipo de hormônio para perda de peso ou ganho de massa? Para ganho de massa nenhum ainda, sou 100% virgem desse momento ainda de ganho de massa, suplementação hormonal, tô só na musculação. E para perda de peso, lá atrás, em 2018, eu já tomei a Victoza. Foi muito bom, mas, é igual eu falei no início do vídeo, um emagrecimento completamente diferente do que eu tô vivendo hoje com... Gente, vai perdoando minha voz aí. Isso que era vontade de fazer vídeo para vocês, né? Mas, tamo aqui. Vamos lá, vamos responder agora a pergunta da Luísa Andrade. Conta mais sobre o plano de poupar. Amei o vídeo do canal. Então, eu vou responder esses outros temas. Tem aqui também outro tema da Wendy, perguntando o que mudou na minha vida. Esses outros temas que foram também mudanças extremas que aconteceram na minha vida. Como a casa que eu moro, o apartamento que eu mudei. Tudo isso eu vou trazendo um vídeo separado. Vamos focar aqui na dieta e no treino nesse vídeo, porque foi, assim, o que bombou nessa caixinha aqui. E eu quis trazer para vocês. Vamos lá. A Mariana Oliveira mandou um textinho aqui. Eu amei seu vídeo de finança e acho que você tem prioridade para falar disso. Fala mais, enfim. Também vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, sobre como tá sendo um ano poupando aí, né? Tá sendo diferente, mas muito gostoso também. Se propor a fazer algo e realizar, né? Eu acho que é aí o maior
maior benefício de você se propor a algo desafiador. É aquele gostinho de ver que tem algo mudando. Isso é muito bom. Vou falar em vídeo separado. Vamos agora para Andressa Lemes. A Andressinha, ela falou: você chegou a tratar o intestino para desinflamar? Não. Gente, eu sou assim bem papo reto nessa questão de dieta, sabe? Esse negócio de desinflamar, de não sei o que lá, eu não acredito em nada disso. Minha dieta, para quem não sabe, para quem aí acha que foi algo que foi algo milagroso, gente, foi simplesmente comer feijão e arroz todos os dias. Comer pão no lanche. Gente, comer comida. Foi comer comida. E essa é a metodologia da Aniele, a minha nutricionista. Eu tive suporte dela para a parte de nutrição. Eu tive suporte do Reiner na parte de musculação, de montar meu treino, de me acompanhar nessa parte de treino, né? Mas quem conhece a Aniele aí sabe que é comer comida. E isso desinflama, eu acredito que desinflame. Porque não, eu só comecei a comer comida de verdade, deu tudo certo. Você tem algum desconforto abdominal? Nenhum. Depois da dieta, não, né? Quando a gente tá comendo errado, minha filha, é uma loucura na barriga. Ela pedindo socorro diariamente. Quem foram os profissionais que te auxiliaram nesse processo? Exatamente, foi a Aniele como nutricionista, Reiner, que ele montou todo o meu treino e me acompanhou nessa parte de musculação, e a Anne Paiva, que tem feito aí todo o tratamento de diástase para o meu abdômen ficar bem desenhado e bem bonito. Foram esses 3 profissionais, essencialmente, que me acompanharam. E ela comentou aqui, ó: tá lindo esse braço. Amo, gente. Malhar superior para mim. Tem dia que eu chego na academia, treino de perna, eu falo: não, nem a pau, hoje eu não vou malhar perna não, vai ser braço de novo. Porque pra mim é uma terapia malhar braço. E tô gostando dos resultados disso. Vamos lá, agora respondendo a Ruth Nayara. Você tem horário X para se exercitar e não altera ele por nada? Ou você treina em horário certinho? Então, eu sempre tento treinar na parte da manhã, porque eu acredito que depois que a gente vai embora, né, pra rua, viver, trabalhar, depois quando você chega em casa é muito mais difícil você ter disposição para ir à academia. Então, eu tento ser sempre pela manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço. Nem sempre dá, porque às vezes eu tenho que marcar um compromisso de manhã e tal. E aí, nesses dias que eu tento mudar um pouquinho isso, 50% eu falho, eu acabo não indo. Então, tenho sim, é a primeira coisa que eu faço no dia, ir pra academia. E quando eu tento, dá ruim. Então, fica aí a dica para quem quer entrar nesse ritmo de academia, se propõe aí num horário específico e tente ao máximo ser pela manhã, porque durante o dia complica. Deixa eu responder agora a Gabriele Carvalheiros. Qual foi o ponto alto que mudou sua mentalidade e te fez permanecer nesse hábito de exercício físico e não ter efeito sanfona? Gabi, sendo muito sincera, o que me fez permanecer foi ver resultado. Porque o iniciar é muito difícil, né? Quando você inicia aquela primeira semana, eu acho o mais desafiador possível, porque você ainda não vê resultado daquilo. Mas, cara, quando você começa a se sentir mais magra, mais saudável, mais disposta, mais proativa para a vida, foi isso que gradualmente foi me dando ainda mais gás para continuar. Então, o que fez eu mudar mesmo, permanecer no hábito, foi enxergar os resultados. E os resultados, eles são muito rápidos, gente. Eu fico chocada, porque, assim, a gente come errado ao longo da vida. E a gente tem um corpo que aí hoje, às vezes, você nunca se propôs a fazer um plano de emagrecimento. E você tá aí com esse corpo. Isso é o resultado da vida. Mas eu te garanto, se você se propõe a mudar esse corpo em 2 semanas, você vê um resultado assim que nem você acredita. Em 2 semanas. 2 semanas você consegue ver resultados palpáveis. Com a dieta certa, né? E seguindo direitinho. Então, o que me fez me manter mesmo foram os resultados.
E a questão da mentalidade, gente, é isso. É saber que a chave tá aqui dentro. A chave tá aqui dentro e quando os pensamentos sobre eu vou abrir uma exceção, eu começo segunda-feira, quando eu identificava esses gatilhos de procrastinação, eu sabia que era uma armadilha. Então, é saber entender as armadilhas que você tem, né? Os vícios que você tem. Eu estava altamente viciada no açúcar. Eu estava completamente depositando emoções na comida. É identificar quais são hoje os seus erros em relação à comida e ter consciência disso, né? E identificar esses gatilhos no dia a dia. E foi isso que me fez mudar mesmo a minha mentalidade a respeito da comida, juntando ali com os resultados rápidos, que é rápido mesmo, com 2 semanas, comendo arroz e feijão na quantidade certa, gente. É só isso que você precisa, tá bom? Então, foi isso, respondendo a Gabriele. Vamos agora responder, deixa eu ver... A Dânia, não foi uma pergunta, né? Mas ela me pediu uma palavra de encorajamento. Ela falou, você tá de parabéns, obrigada, gente. Preciso começar. Detesto academia, eu era essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que inventava a aulinha de Deus e o mundo. Aula funcional do não sei o que lá, crossfit e tal. Sempre fui essa pessoa. Não pesava na academia. Então, eu primeiro me propus a amar musculação. Demorou, gente, tipo 1 mês. Em 1 mês eu já tava amando. Porque eu amo o resultado, né? Então, quando eu comecei a ver meu corpo desenhando, meu músculo saindo, eu com muita mais disposição, com muito mais força no dia a dia, foi aí que eu comecei a amar a musculação. E, cara, é pra sempre. Porque é muito gostoso você malhar e ver o quanto aquilo te faz bem, sabe? E o aeróbico... ele também é bom te dar essa garra, essa força pro dia a dia, esse ânimo, essa energia, mas você não vê tanto resultado palpável, assim, fisicamente, sabe? Claro, te faz secar, emagrecer, mas ele não transforma a sua estrutura muscular. Então, foi isso. Aí ela me pede aqui, me deu uma palavra de encorajamento. Gente, eu vou falar pra você, Dânia, de todo o meu coração. Levanta a bunda da cadeira, meu amor, e vai construir o corpo dos seus sonhos, porque é bom demais. É a palavra de encorajamento que eu tenho hoje pra você. Gente, eu poderia continuar aqui falando, respondendo, mas como vocês podem perceber, minha voz está sumindo. Mas eu prometo falar um pouquinho mais sobre treinos, musculação, alimentação com vocês. E fiquem aqui no canal, que eu, com certeza, esse é o início de uma jornada longa ainda, que eu estou só iniciando. E estou muito feliz com meus resultados e por isso quis compartilhar com vocês, para incentivar vocês, para fazer vocês sentirem vontade também de ir aí construir o corpo que você sempre sonhou, a saúde que você precisa para correr atrás dos seus sonhos, tá bom? Então, um grande beijo, vou ficando por aqui, mas prometo voltar com mais novidades, com outros vídeos sobre essa pauta. Um grande beijo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário aqui para eu saber o que você tá achando, tá bom? Grande beijo!